Bom dia. As tuas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que você fala é aquilo que você tem. Há um milagre na sua boca. Então, profetiza. Profetiza sobre o dia de hoje, profetiza sobre essa manhã, profetiza sobre a noite, profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua família. Traga decretos sobre a sua vida, que aquilo que você fala vai acontecer em nome de Jesus. Estou hoje preparado aqui para ler um salmo com você. Claro que não vamos ler todo, é o Salmo 139. Logo após a leitura desse salmo, vamos orar por todas as pessoas, profetizando, declarando, decretando milagres sobre a sua vida. Fechado? Então fica conosco porque vai ser especial. Claro, não posso deixar de fazer aquele pedido básico, clássico, para você se inscrever, deixar o seu like, o seu gostei e no final do vídeo compartilhar com as pessoas que você mais ama. Vamos falar hoje sobre sabedoria. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela não está relacionada com a nossa. A nossa sabedoria, ela é limitada. A nossa sabedoria, ela é expressa através dos sentimentos ou dos sentidos. Audição, tato, visão. Aquilo que você tem conhecimento que vai construindo em você a nossa ou a sua sabedoria. A sabedoria de Deus não, é inerente a Ele. Quando a gente estuda teologia sistemática, os teólogos dividem de maneira de se estudar Deus de várias maneiras. Uma delas é a teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática existem várias camadas. Dentro da teologia sistemática tem uma matéria chamada teologia. Quando você começa a estudar sobre teologia, você vê os atributos de Deus. Os atributos morais e os atributos naturais, ou aqueles comunicáveis ou incomunicáveis, dependendo do autor da literatura que você está lendo aquela matéria. Agora, algo que eu quero que você compreenda. A sabedoria de Deus, ela está firmada em cima de dois grandes pilares. A sabedoria de Deus, ela está firmada em cima de dois grandes pilares. A onisciência. Deus conhece todas as coisas. 2, a onipotência de Deus. Claro que todos os outros atributos também corroboram. Mas esses dois, a onisciência e a onipotência, é que faz com que Deus faça tudo com perfeita sabedoria. Por quê? Aquilo que Deus decide fazer, Ele já sabe, onisciência. Aquilo que Deus decide fazer, Ele tem o poder para fazer, onipotência. Então Deus faz tudo perfeito. Até mesmo na sua vida, aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, fatos que aconteceram na sua vida, Deus fez com sabedoria. Imagine José. Pensa comigo aqui agora. José, o caçula, o amado, o protegido do pai, Deus revela para ele em sonho, ele não tem a sabedoria, falou muito, gerou uma intriga, um ciúme entre os seus irmãos, foi vendido, foi para o Egito e se transformou no segundo homem mais potente, mais forte da sua época. A sabedoria de Deus estava regendo a vida de José desde o seu nascimento, porque Deus queria José lá no Egito. Deus queria José lá, do lado de Faraó. Claro, como José ele era o personagem, ele não entendeu nada. Ele não entendeu por que foi traído. Ele não entendeu por que foi para o poço. Ele não entendeu porque estava governando a casa de Potifar e depois a mulher de Potifar deu em cima dele e tal, ele volta para a prisão. Ele não entendeu. Ele não entendeu porque ele estava na prisão. Ele não tinha perspectiva. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele só tinha uma fé arraigada em Deus, crendo em Deus. Daqui a pouco ele sai da prisão e vai ser governador.
Observe que essa trajetória rápida de José, Deus estava regendo a vida de José. Só que José não tinha a consciência daquilo que estava acontecendo, mas Deus estava governando. Quantas coisas ruins passaram pela sua vida e nessa turbulência você não sabia o que estava acontecendo, você não conseguiu enxergar o amanhã, você não conseguiu ver, como talvez hoje você esteja passando por uma dificuldade tão grande que você não está vendo saída. Você não vê resposta. Você não consegue compreender por que você está passando por aquilo. Só que Deus, que é sábio, e a sabedoria dele é perfeita, ele está guiando a sua vida. Ele está conduzindo a sua vida. Ele está direcionando a sua vida e formando em você um caráter, uma personalidade. Deus está formando em você uma fé. Deus está trazendo a sabedoria dele para a sua vida sem você compreender. Dizem lá atrás que Deus complica, depois Deus descomplica e explica por que complicou. Na verdade, é mais ou menos assim. A gente não entende os vendavais que vêm, só que Deus está no comando da nossa vida. Quando passa o vendaval, que a gente está do outro lado, a gente olha para trás e diz, realmente, Deus estava comigo, aquele problema que eu passei trouxe o crescimento, Deus me sustentou pelas mãos, Deus tem sempre o melhor para mim, eu posso confiar em Deus porque Ele sabe de todas as coisas. Deus ele é perfeito, Deus ele rege e governa o mundo com sabedoria. Com sabedoria. A gente não entende o que está acontecendo no Oriente Médio, as lutas, as guerras, porque o pecado está avolumando tanto, as perseguições, o comunismo avançando. A gente fica sem entender, mas Deus sabe. Descansa. Melhor, vamos descansar em Deus? A onisciência de Deus e a onipotência de Deus faz com que Deus governe o mundo com sabedoria. A onipotência de Deus e a onisciência de Deus faz com que Deus governe o mundo com sabedoria e faz com que Deus governe a sua vida com sabedoria. Porque Deus, ele não governa o mundo tão só. Deus governa o mundo e Deus conduz a sua vida nos detalhes com perfeição. Olha esse Deus, o Deus que está assentado no alto e sublime trono, que pisa na terra com um pé e no mar com o outro, que se inclina das estrelas para ouvir a voz. Esse Deus é o Deus que cuida de nós como um pastor cuida das ovelhas. Ele nos traz em seu colo, ele nos puxa ao seu regaço. Deus ele cuida de nós nos detalhes da nossa vida. Deus está cuidando de você. Você pode descansar. Fica tranquilo, vai dar certo. Esse projeto que você fez vai dar certo, Deus está no comando. Deus está no comando da sua vida. Não fique preocupado com a turbulência, com o problema. Vai passar, Deus vai te dar vitória. Às vezes a gente ouve muitos pregadores falar sobre luta, prova, todos eles, mas depois no final eles dizem assim, mas Deus vai te dar vitória. Aí fala pelo deserto, fala pelas barreiras, fala pelas muralhas que vão cair, e no final Deus está contigo, vai dar vitória. Aí você vai passar pelo fogo, você vai passar pela tempestade, você vai passar pelas águas revoltas, olha, mas no final eles dizem, Deus está contigo. Então olha para mim. Se nós sabemos que vamos passar pelo fogo, não vamos queimar, vamos passar pelas águas, as águas não vão nos afogar. Se nós sabemos que as muralhas vão cair, que esse deserto é apenas um jardim para a nossa edificação. Se nós sabemos que Deus vai operar na nossa vida, mediante o inimigo, então estamos seguros. Nós podemos afirmar com toda certeza que Deus já nos deu a vitória. Nós podemos afirmar, se o mar não vai nos afogar, o mar para nós não existe. Se o deserto é lugar de crescimento, o deserto então para nós inexiste. Se o fogo não vai nos queimar, o fogo para nós inexiste. O que eu quero te dizer é que Deus, com sabedoria, está governando a sua vida nas dificuldades que você passa, embora você não compreenda
E não entenda, não estou te criticando. Não, 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 não. Eu estou querendo te ajudar e te dizer que até nas coisas ruins que vêm sobre nós, Deus está no comando. A Bíblia diz assim, algumas versões, como a revista atualizada, ela diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente repete isso com muita ênfase. Todas as coisas cooperam para o bem. Só que a King James, ela tem uma expressão melhor desse texto. Ela diz assim, e Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem e Deus age em todas as coisas querendo o bem. É diferente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, fica meio aéreo, fica sem conexão, parece que o cosmo, sabe? Sabemos que todas as coisas cooperam, mas está na Bíblia. Agora essa versão para mim ela é assertiva, porque ela diz assim, e Deus age em todas as coisas para o bem. Significa dizer que até as coisas ruins que eu acho, que eu entendo que é ruim, Deus está no comando da minha vida. Deus age em todas as coisas para o bem. Até aquilo que eu não entendo, Deus age na minha vida. Eu passei por uma luta muito forte, muita dificuldade, e parecia que o mundo ia acabar. E Deus estava operando na minha vida. Hoje, perfeitamente, a minha visão é outra. Eu sabia que eu tinha que passar por aquilo, eu sabia que eu tinha que passar por aquilo, e vi Deus, ou melhor, vou repetir, eu sabia que tinha que passar por aquilo, e vejo Deus naquele momento comigo. Naquele momento eu não entendia, e nem compreendia por que estava passando. Mas hoje, perfeitamente, eu tinha que passar, era necessário passar, e tenho certeza que Deus estava comigo e me deu a vitória. Então, para encerrar o nosso encontro, sobre a sabedoria de Deus, Deus está contigo. Ele está regendo a sua vida, descansa nele, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, antes delas acontecerem, Deus já sabe, Deus conhece, a Bíblia diz que ele já conhece o fim desde o princípio. Ele te formou, ele te chamou, ele permitiu você entrar nessa situação ruim, mas a vitória já está liberada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ler o texto com você. Vou ler um texto aqui que está no Salmo 139. Olha que salmo perfeito. Salmo 139. E o salmista começa assim. Só poucos versículos e a gente ora, tá bom? Bora lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Depois você lê o Salmo 139 todo, fala sobre a onisciência, a onipotência, a sabedoria, a capacidade criativa de Deus em abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? O Deus que eu sirvo é poderoso, o Deus que você serve é poderoso, e o dia de hoje será um dia especial. Deixa eu ministrar sobre a sua vida. Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu abençoo. Eu libero a bênção sobre essa pessoa. Deus, eu libero a bênção sobre a casa, sobre a vida, sobre a família. Senhor, eu trago um decreto de vitória e de conquista, e de sucesso, e de provisão. Eu trago um decreto de saúde física, saúde, Senhor Deus, na família,
saúde, Deus, em cada membro. Senhor Deus, eu trago um decreto anulando a maldição hereditária, em nome de Jesus Cristo, repreendendo essa maldição geracional, esse espírito familiar hoje cai por terra. Senhor Deus, eu ministro a bênção, eu ministro a vitória, Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus. Deus, eu estendo as minhas mãos e ministro sabedoria sobre a vida de cada pessoa em Cristo Jesus, o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial, que Deus possa te engrandecer a cada momento e que Ele possa encher o seu coração com a sabedoria dele. Te amo, Deus te abençoe, até amanhã. Paz.